Olá, boa tarde. Vamos lá então. Sejam muito bem-vindas para a live de hoje. Nós estamos então na segunda semana de aquecimento para a jornada da psicóloga consultora, que acontecerá de 27 a 31 de março, ou seja, na semana que vem. Para você que tem interesse de aumentar a renda e ser dona da própria agenda com consultoria, então nessa jornada eu vou te apresentar em 3 aulas o caminho para que isso seja possível, né? Para que você encontre aí esse caminho na vida de você, né? Na sua vida também, né? Na sua vida profissional, na sua carreira profissional. Então seja bem-vinda. Se você ainda não fez a inscrição para a jornada, o link está aqui na bio. Tá bom? Então é só entrar ali na bio, fazer a sua inscrição e participar, garantir aí a sua vaga para a semana que vem para receber essas aulas que são exclusivas para esse grupo de pessoas que estão se inscrevendo, né? Não vão ser aulas disponíveis aqui nas redes sociais, elas não ficarão públicas, só ficarão disponíveis para quem realmente participar da jornada, se inscrever. Certo? Gente, então para quem não me conhece, meu nome é Candice Nascimento, eu sou psicóloga e eu ensino psicólogas a aumentarem a renda e serem donas da própria agenda com consultoria. E para essa live de hoje, o tema dela são algumas dicas para lidar com essa ansiedade que gira em torno, né, da psicóloga que ainda não conhece muito o mundo da consultoria para atuar com consultoria. Então, seja muito bem-vinda aí para essa nossa live de hoje. Se você conhece alguma psicóloga que tem interesse nesse tema, que espera ou busca atuar com consultoria, que quer se desenvolver nessa área da psicologia, encaminhe essa live para ela ou esse vídeo, né? Se você não estiver assistindo ao vivo, encaminha para ela que pode beneficiá-la de alguma forma, tá certo? Mas vamos lá então, por que eu trouxe a insegurança aqui? Se você perceber, volta e meia a gente fala um pouco da insegurança, porque acaba sendo um sentimento que muitas psicólogas, quando pensam em atuar com consultoria, elas acabam sentindo, elas acabam tendo, né? Esse medo, esse receio, talvez até a vergonha de chegar, né, a abordar a PJ, né, a pessoa jurídica, as empresas para oferecer os seus serviços. Então acontece que a consultoria, a insegurança, ela vai às vezes travando as psicólogas de darem esse passo adiante, né, de seguir na consultoria. E aí, o que significa, quando a gente vai ver o que significa, né, a palavra insegurança de fato? Então, se a gente olhar o dicionário, realmente é a ausência de segurança, né? É o sentir-se desprotegido, essa sensação, né, que você não está protegida, mas não está protegida por quem? Quando a gente fala em atuar com consultoria. Se a gente for olhar a fundo, é não estar protegida pelo seu próprio conhecimento. Tudo aquilo que é desconhecido, todo terreno que não é tão confortável, não é tão familiar para a gente, acaba nos gerando essa insegurança, esse desconforto, essa sensação de desproteção, né? Que a gente não está protegido por alguma coisa. Mas é justamente porque a gente não tem o conhecimento sobre o que é de fato a consultoria, né? Sobre o que é esse mundo organizacional. Talvez porque você não esteja tão dentro hoje da psicologia organizacional, né? Esteja mais focado em outra área da psicologia. E aí, mesmo tendo aprendido lá na faculdade, que pode fazer anos aí que você já saiu da faculdade também, esse conhecimento acabou ficando distante e acaba desatualizado também, claro, porque as mudanças estão acontecendo aí a todo tempo, né? De forma geral no mundo e impactando o mundo do trabalho também. Então, essa sensação de insegurança é muito pela falta do conhecimento que você pode ter relacionado à própria consultoria, né? Até para a gente entender um pouquinho melhor isso, é fazer o exercício inverso. Quando que eu me sinto segura?
Eu me sinto segura quando eu conheço o que eu vou fazer, né? Quando eu sei aonde eu estou pisando, né? Quando eu domino esse conhecimento, domino aquilo que eu vou precisar fazer, né? Quando alguém me pergunta alguma coisa e eu sei claramente o que responder, qual é a solução para aquilo ali. Então, quando a gente domina aquilo que a gente ensina para as pessoas, aquilo que a gente pode ajudar o outro, isso nos deixa muito com essa sensação, né, de segurança muito maior. Então é como se a gente estivesse ali na nossa zona de conforto. Quanto mais tempo a gente fica, né, ou quanto melhor, quando a gente está nessa zona de conforto mesmo, mais seguro a gente se sente por aquilo que a gente faz. Por quê? Porque isso já faz parte do nosso dia a dia, já é muito comum ao nosso conhecimento, né? A gente tem bastante experiência, se qualificou bastante no assunto, estudou, enfim, tem bastante know-how de fato para trazer uma solução, né? Se sente muito mais segura em trabalhar sobre aquele tema, porque faz parte, né, está ali na nossa zona de conforto também. Então, na zona de conforto eu encontro a minha segurança. Só que para eu crescer, muitas vezes eu preciso sair um pouquinho dessa zona de conforto também e dar um passo adiante, né? E nada do que é diferente daquilo que a gente está fazendo vai nos trazer esse sentimento de segurança assim de uma hora para outra. Não, existem alguns passos, algumas coisas que a gente pode fazer para que nós nos sentimos muito mais seguras, né, em executar aquela atividade ali na consultoria. Isso não é diferente, tá? Então, quando a gente se torna mais seguro, quando a gente sabe onde a gente está pisando, quando a gente domina suficientemente aí esse conhecimento, né? Quando eu consigo atender a demanda de uma empresa que me procura, quando eu consigo atender a demanda de um profissional que me procura dentro de alguma organização, né? É isso que nos traz essa sensação de segurança. Quando eu sei o que eu preciso fazer, ou quando eu sei o que eu realmente, qual é o caminho, né, para resolver aquele problema ali, aquela situação. Mas aqui eu queria trazer para você 2 pontos importantes, tá? O primeiro ponto é, quanto mais segura eu me sinto, né, quanto mais segura eu estou de mim mesma, daquilo que eu vou fazer, de atuar com a consultoria, trazendo esse exemplo aqui, melhor é o meu trabalho, né? Melhor é a minha entrega, a qualidade da minha entrega, então, também é maior nesse sentido, e melhor eu consigo ajudar a organização que está me contratando, certo? A segurança, ela me traz essa capacidade, né? Me traz essa confiança, e aí eu consigo ajudar melhor o meu cliente. Agora, o segundo ponto, quando a gente fala de insegurança, trabalhando com consultoria, que é um caminho para aumentar a renda e ser dona da própria agenda, é que eu nunca estarei 100% segura daquilo que eu estou trabalhando, né? Na consultoria, já estou aí há alguns anos, especificamente ou exclusivamente na consultoria, a gente sempre tem coisas novas para aprender. O mundo vai mudando, os cenários mudam, as necessidades das pessoas que estão lá dentro das empresas mudam, automaticamente as necessidades das organizações mudam também, né? Então, quando a empresa procurava às vezes para um trabalho, um serviço X, agora ela procura para um Y, porque mudou a característica lá dentro do trabalho. E nós, enquanto consultoras de psicologia organizacional, nós precisamos ter essa flexibilidade, essa maleabilidade e entender que isso faz parte da nossa realidade de trabalho. E que bom, eu vou dizer para vocês que isso acaba sendo um combustível bem interessante aí para minha vida, né? Essa questão dessas mudanças, dessas coisas que eu preciso buscar conhecimento, ir atrás, aprender coisas novas, né? Então, nesse sentido, quando a gente olha, né, para esses 2 pontos, que quanto mais eu me sinto segura, melhor eu tenho um resultado do meu trabalho, mais credibilidade o meu trabalho tem também pela empresa que me contrata. Mas o segundo ponto, que é eu nunca vou estar 100% segura por causa dessas mudanças, olhando para esses 2 pontos, o que nós precisamos entender é: existe uma competência fundamental nesse momento que nós não podemos deixá-la passar. A gente precisa sempre estar desenvolvendo, que é a nossa capacidade de aprender a aprender, né? Às vezes a gente
enfim, eu sou de uma geração que vinha, né, de um conhecimento, às vezes até claro, a geração do meu pai era mais assim, começava numa empresa, se aposentava na mesma empresa, a minha foi um pouquinho diferente, mas a gente vinha com conhecimentos um pouco mais sólidos, enfim, por algum tempo, que se estendiam por mais tempo, né, para resolver alguma situação. Hoje isso não é mais assim, né? A gente sabe o mundo VUCA, o mundo BANI, essa volatilidade das coisas que vão acontecendo no mundo, impactam automaticamente as empresas com as quais a gente trabalha e nós, né? Então, essa nossa capacidade que a gente precisa desenvolver, porque às vezes a gente ainda não tem isso bem apurado, de aprender a aprender, né? De voltar a aprender coisas novas, de reconhecer que a gente precisa, sim, desse novo aprendizado. Isso talvez seja a competência mais preciosa, né? Principalmente quando a gente fala da consultora, que está aí no mercado para apresentar, para diagnosticar problemas nas organizações, mas também apresentar as soluções para esses problemas. Não necessariamente ela vai executar essas ações, não necessariamente, porque daí a gente já está prestando serviço de assessoria. Ele pode ser um serviço em paralelo? Pode, mas não necessariamente, né, a consultora ela vai executar alguma solução, mas ela apresenta a solução, ela mostra o caminho para a empresa. Olha, o teu problema é esse e é isso aqui que tu tens que fazer, né? Esse é o caminho melhor, a solução melhor para a tua realidade. Então, cada vez mais a gente precisa ter esse conhecimento e essa habilidade, essa competência aí desenvolvida, né, em nós mesmos. Uma coisa importante também diante desse cenário é que errar também é permitido, né? Nós às vezes precisamos errar para aprender. E nesse mundo da consultoria, a gente também pode se permitir errar sim, só que a gente precisa ter também a habilidade de corrigir rápido. Errou, corrige rápido, né? Então, e aí esse link com a insegurança, porque como a gente não tem 100% nunca, né, de segurança daquilo que a gente às vezes está fazendo, as coisas vão mudando em função, né, de tudo que vai acontecendo na nossa vida, nós precisamos também ter essa consciência de que os erros fazem parte desse caminho, só que errei, eu preciso rápido corrigir aquilo ali que está errado, aquilo que eu errei. Eu tenho que detectar logo esse erro e corrigir para que ele não tenha uma consequência grave no meu trabalho, né? Então faz parte. Assumir riscos, por exemplo, também é algo que eu preciso fazer, né? Dentro da consultoria, quanto mais riscos eu assumo, mais desafios bons eu vou também tendo nesse processo. E isso, claro, para alguém que tem a insegurança muito forte ainda para atuar com consultoria, acaba sendo um ponto bem delicado, porque a pessoa não quer assumir riscos. Na verdade, o que ela menos quer é assumir riscos, né? Quando a pessoa está muito insegura. Mas eles fazem parte também desse movimento, eles fazem parte desse processo que a gente vive, né? O assumir riscos. Só que a gente precisa ter assumir riscos calculados. Então, saber, ok, esses são os riscos para esse trabalho, mas o que eu posso ter na manga aí para, se isso acontecer, eu conseguir, né, lidar melhor com isso aqui, ajustar o que eu tenho que ajustar e seguir em frente. Então, os riscos fazem parte também desse processo, né? O que eu quero dizer com tudo isso é que, como a gente, se a gente esperar ficar 100% segura para atuar com consultoria, a gente vai perder muito essa oportunidade de aumentar a renda, de ser dona da própria agenda, de se realizar nessa área que tantas empresas precisam aí do nosso serviço, que existe tanta demanda, né? Então, a gente não pode deixar a insegurança nos paralisar. Às vezes a gente tem que colocar a fralda mesmo, sabe? E seguir em frente, isso faz parte do processo. E entender que, claro, a gente precisa se preparar para isso. E aqui vem então as dicas que eu te dou para buscar um pouco mais de segurança, ou de tirar um pouquinho esse desconforto da insegurança e trazer um pouco mais essa sensação de segurança, né? Mesmo que não seja 100%, mas que ela te traga uma sensação melhor
para que você tenha coragem de dar esses próximos passos, para que você esteja melhor preparada para lidar com essa ponta de insegurança que ainda vai ficar ali pela frente. Então, o remédio para isso, né, o que é, gente? Não tem milagre, né? A gente precisa estudar. Então, vamos estudar sobre consultoria, vamos estudar o que a gente pode fazer, qual é o nosso nicho, o que a gente pretende atuar com consultoria, né? Que tipo de serviço eu quero prestar relacionado à consultoria para as empresas. Eu vou estudar um pouco mais sobre isso, eu vou me qualificar mais, né? E eu começo a experimentar isso, então eu vou indo para o campo de batalha, né? Às vezes eu começo com alguma coisa que é um pouquinho mais confortável para mim, atendendo a organização, depois ela vai me pedindo às vezes um outro assunto que inicialmente eu não faria, mas que, poxa, eu tenho conhecimento, eu posso buscar mais conhecimento também, então vamos abraçar isso aqui também, sempre, gente, com ética, né, com profissionalismo, com honestidade, assim, o seu caráter nisso tudo é muito importante, né, a sua postura profissional, a sua imagem. E a ética por trás de todo o trabalho, ela é fundamental, né? Às vezes a gente precisa dizer, opa, isso aqui não... Quando a empresa pede alguma coisa pra gente, opa, isso daqui eu não consigo te ajudar, mas tem alguém que possa te ajudar e direcionar para alguém que conheça mais aquele assunto. Mas de forma geral, que a gente não deve assumir coisas que realmente a gente não tem conhecimento nenhum, né? Aí não é um risco calculado. Risco calculado é eu entender que eu estou pisando num terreno ali, né, num assunto que eu tenho um conhecimento prévio, mas que eu vou precisar me aprofundar um pouco mais, mas que eu tenho condições de atender aquela empresa ali. Então, para reduzir essa sensação de insegurança, aumentar a sensação de segurança, é estudar mesmo e começar a experimentar isso no dia a dia. Começar a oferecer o seu serviço para uma empresa, né? Às vezes é um serviço menor, mas para uma empresa, para começar a experimentar o que é trabalhar, o que é atender uma empresa, vai fazer um diagnóstico, né? Coloca ali, traz algumas ferramentas para você poder ajudar aquela empresa, oferece a solução. Então comece pequeno, mas vai crescendo, vai melhorando, mas vai experimentando. Se a gente não experimenta, se a gente não entra no campo de batalha, né, ali no dia a dia, na execução também, fazendo, experimentando na prática a consultoria, ela vai ficando muito distante da gente. Óbvio que a gente precisa se preparar, e a preparação é o estudar, é buscar às vezes uma supervisão, né, uma mentoria de alguém que vai poder te ajudar também nesse processo, né, buscar alguém que talvez tenha algum método, alguma forma de te ajudar, né, nesse caminhar, que pode te dar a mão e também te levar aí para seguir em frente. Vai te aproximar de pessoas que trabalham nessa área. Quando a gente se aproxima desse grupo de pessoas que têm o mesmo objetivo, que também atuam na mesma área, né? Isso acaba nos fortalecendo, porque também a gente vai escutando assim, como é que essa pessoa vive, como é que é no dia a dia dela, como é que funciona a vida como ela é, né? As inseguranças que ela também já teve quando ela começou a atuar com consultoria, talvez as inseguranças que ainda rondam ela nesse momento. Então, se aproximar de consultoras, de consultores que também estão ali com o mesmo objetivo que você tem, também ajuda a aumentar a sensação de segurança e reduzir a sensação de insegurança. Lembrando que a gente nunca estará 100% seguro, mas te dá um conforto maior, né? Você se sente um pouco mais à vontade e com mais coragem, inclusive, de encarar esse mercado, tá? Então vamos lá, dicas aqui, é realmente estudar, buscar qualificação, né, para que você se sinta um pouco mais segura sobre esse assunto que você quer prestar consultoria. Ir para o campo de batalha, né? Se prepara para ir para o campo de batalha, busca parcerias aí nesse sentido também para te ajudar, né? Supervisão, qualificação, mentoria, enfim, algum curso que te dê mais condições para tu seguir em frente nesse sentido, né? No assunto, no nicho que tu queres trabalhar. Às vezes até parceiros, buscar parceiras de consultoria que trabalhem em outra área, que não oferecem o mesmo serviço que você, mas que passam pelas mesmas situações que você passa, né? Pelos mesmos sentimentos,
Porque isso tudo, compartilhar ali as nossas inseguranças, as nossas vulnerabilidades, faz com que a gente se sinta mais fortalecido também. Porque isso não acontece só com você. Acontece com todas as pessoas que se permitem coisas novas, que se permitem buscar melhoria aí na sua carreira profissional, né? E aqui a gente está falando da consultoria, que é um caminho para aumentar a sua renda e ser dona da própria agenda. Então, se você quer, se você busca esse conhecimento, não deixa de seguir essas dicas. Vá se aproximando de pessoas que podem te ajudar nesse sentido, busque qualificação profissional, se prepare e entre no campo de batalha, né? Vai experimentando isso, agregando, trazendo a consultoria para o seu dia a dia. E assim você vai se sentindo cada vez mais, um pouco mais segura e um pouco menos insegura nesse sentido também. Bom, gente, trazer isso à consciência, esses sentimentos e aqueles 2 pontos que eu te falei, que né, quanto melhor, mais segura eu me sinto, melhor eu consigo apresentar um trabalho para a organização, mais qualidade tem o meu trabalho também. Mas o segundo ponto, que eu nunca vou me sentir 100% segura, quando eu trago isso à consciência, que nem tudo eu vou saber, isso fica mais tranquilo para mim, sabe? Eu consigo lidar melhor com essa situação e não fico me cobrando o tempo todo que eu tenho que saber de tudo que tem de tudo. Não, gente, eu preciso saber aquilo que eu me presto, né, a oferecer o serviço ali para a organização. Aquilo que eu defini que eu quero oferecer para a organização, o nicho que eu tenho mais expertise, né? Então, mesmo dentro desse nicho, eu ainda vou ter coisas para aprender. Isso faz parte desse processo. Então, quando eu tenho clareza disso, isso me deixa, a insegurança ela se torna um pouco mais leve. Ela não fica tão pesada e ela me dá mais coragem para seguir em frente. É como se eu transformasse essa insegurança em algo positivo, porque eu estou buscando, eu uso a insegurança para me preparar, para me deixar um pouco mais organizada, planejada, sabe? Preparada mesmo para atender o meu cliente ou os meus possíveis aí clientes. Tá? Então é usar a insegurança a seu favor, buscando esse conhecimento, buscando ajuda, estando próxima das pessoas que falam sobre isso e que trabalham, atuam com consultoria também, né? Buscando esses recursos de mentoria, supervisão, enfim, que pode te oferecer um pouco mais, né, dessa sensação de segurança, reduzindo a insegurança também, certo? Então isso te deixará inclusive menos ansiosa para lidar com todas esses desafios que a consultoria ela tem, né? Como qualquer outra atividade diferente que você vai fazer, mas é um desafio gostoso, é a forma que a gente olha para isso que pode fazer toda a diferença aí para você. Muito bem, gente, então quando eu me sinto mais segura, as pessoas também percebem que eu estou mais segura, isso me dá mais credibilidade, né? Me traz mais segurança, traz mais segurança para o outro, isso transmite uma segurança para o outro, principalmente quando eu estou falando que o outro é a empresa que quer me contratar. Então, por isso a importância de eu me fortalecer na segurança, reduzindo a insegurança, certo? Quanto mais insegura eu estou, menos eu consigo credibilidade do outro, porque o meu corpo ele denuncia isso, o meu comportamento, a minha linguagem corporal denuncia, a minha voz, a minha fala, o timbre da minha voz denuncia a minha insegurança, o meu olhar denuncia a minha insegurança, né? Veja só uma possibilidade aqui, né? Um jeito que a gente às vezes transmite isso para a pessoa. Se, por exemplo, eu já estou trabalhando com a consultoria, mas eu estou levando uma proposta comercial para uma empresa, por exemplo, e aí nessa proposta, o gestor ali da área que está me contratando, ele começa a me fazer uma porção de perguntas sobre o projeto que eu estou apresentando ali, a proposta comercial. E aí eu não me preparo, sabe, para falar sobre aquilo ali. Como eu estou insegura, né, e aí é um exemplo aí de insegurança, eu começo a dar a volta, eu não esperava que ele me perguntasse isso, eu começo às vezes a tremer, a minha voz fica trêmula também, eu já não consigo olhar nos olhos da pessoa, isso tudo vai denunciando que tem alguma coisa errada. E quem está ali me ouvindo, me vendo,
sente que realmente tem alguma coisa errada. Isso pode ser inclusive por telefone, se eu fizer isso. Se eu estiver insegura, a pessoa vai sentir que eu estou insegura pela minha voz, pela forma como eu me comunico ali naquele momento. Então, a importância de eu me preparar para isso. Aí a pessoa me pede assim, ok, entendi, tal, eu dei um monte de volta, ela já percebeu que eu estava insegura, mas ela me pede um desconto na proposta comercial. Aí eu já fico mais nervosa ainda porque eu não tinha pensado no desconto. E aí eu digo, não, tá bom, te dou um desconto de tantos %. E aí a pessoa já começa a perceber assim, poxa, veio com uma proposta X, não soube me detalhar a proposta do jeito que eu esperava, com clareza, né, com objetividade, e ainda me deu um desconto assim facinho. Deve estar querendo muito esse trabalho, porque não tem outra coisa, né? Então isso tudo, gente, vai trazendo para o outro, para aquele que está te contratando, uma insegurança muito grande, e muito provavelmente ele não vai fechar esse serviço com você. Agora, se você, por exemplo, vai muito mais preparada para apresentar uma proposta para um cliente, você então já estudou todos os tipos de pergunta, né? Já fez esse exercício antes de ir apresentar a proposta. Todos os tipos de pergunta que ele pode fazer sobre o projeto que você vai apresentar. Você já fez esse fluxo, né? Você já sabe qual é o passo a passo do projeto, os detalhes. Você já tem isso na sua mente mapeado. E ele te pergunta e você fala tudo declaradamente, tudo de uma forma fácil dele entender. Isso transmite muito mais confiança também. Ele te pede um desconto e você começa a falar, ok, eu posso te dar um desconto sim, porque você já pensou que ele poderia te pedir um desconto, mas você vai argumentar. Eu não posso te dar X de desconto porque, olha, eu tenho isso, aquilo, né? São variáveis aqui que não me permitem dar esse desconto, né? Esse projeto tem um valor X de horas, eu preciso realmente contabilizar isso, né? Eu não tenho... Enfim, tu vai argumentando. Então, ele sabe que tu estás preparada, ele sabe que tu fizesse essa proposta de uma forma justa, mas tu já tinha ali um percentual de desconto para dar para ele. Ok, eu te dou 5% de desconto, então, fechando à vista. Ah, ok. Né? E ele fecha a proposta contigo. Por quê? Porque a comunicação foi muito mais segura, né? Você conseguiu transparecer muito mais confiança para aquela pessoa que está te contratando, para aquela empresa que está te contratando, e ela fecha essa proposta contigo. Então aí está a grande importância da gente cuidar, né? Quando a gente traz essa questão da insegurança muito forte, esse medo, essas dúvidas que a gente tem sobre a consultoria, quando isso acaba travando a gente. Por quê? Porque isso vai transparecer para o outro também. Então nós precisamos nos preparar, nos treinar para que a gente chegue bem, né, nesse mundo, nesse mercado da consultoria. E para isso, aquelas dicas que eu te falei, vamos estudar. Vamos buscar, você quer trabalhar com consultoria em determinado nicho, se aprofunda nesse nicho, vai pesquisar, tem tanto material na internet gratuito, né? Vai buscar grupos de estudo ou grupos de pessoas que são consultores também para trocar ideias, para fazer um networking mesmo, né? Ali com eles, para conversar sobre as dificuldades que eles têm, sobre as facilidades, sobre os caminhos. Então busca aí parcerias às vezes para te ajudar também nesse início, né? Busca mentoria, supervisão para você se sentir mais segura, mas não deixe que a insegurança impeça você de viver uma vida melhor realizada, né? Mais realizada aí, profissionalmente, porque a consultoria ela realmente ajuda, né? Vai te aumentar a renda e te proporciona a possibilidade de ser dona da própria agenda. Então, se você sonha com isso, se você quer aumentar a renda e ser dona da própria agenda com consultoria, não deixe a insegurança te barrar, te bloquear essa possibilidade, essa oportunidade que você pode ter aí pela frente. Se prepare pelo menos para experimentar,
Experimente esse mundo que vale muito a pena. Eu te falo por experiência própria, por tudo que eu tenho vivido. Eu comecei a consultoria em paralelo com a empresa onde eu trabalhava de carteira assinada. Depois eu fiz a transição exclusiva para consultoria e hoje eu vivo dela. Então é isso que eu quero compartilhar com as pessoas que me seguem aqui nesse perfil, que querem melhorar a sua renda, que querem ser dona da sua agenda, porque isso é possível. E a gente pode fazer isso sem deixar de ajudar o outro, continuando, seguindo no nosso propósito, sem sair da psicologia, vivendo o nosso propósito de vida, nosso propósito profissional, desenvolvendo as pessoas, ajudando a transformar os ambientes de trabalho em ambientes mais saudáveis, desenvolvendo as pessoas lá dentro desses ambientes de trabalho com todo o conhecimento que a gente tem, condições de ajudar tanto os profissionais quanto as empresas de conseguir aquilo que elas querem. Porque os profissionais só vão entregar os seus resultados de uma forma engajada e produtiva quando eles se sentem reconhecidos, quando eles se sentem valorizados. Então, nosso trabalho ele é muito, tá muito relacionado a isso, em a gente buscar formas de engajar, de resolver os problemas que tem relacionado a pessoas dentro das organizações para que elas apresentem o melhor resultado também, mas não a qualquer custo. Com qualidade de vida, se sentindo valorizados e num ambiente de trabalho mais saudável, ok? Gente, eu gostaria de te convidar para isso também, se verdadeiramente você tem interesse em atuar com consultoria no futuro, ou se você já está pensando sobre isso agora, se você já está experimentando a consultoria agora, eu te convido a fazer parte aí desse grupo da jornada de inscritos, para a jornada da psicóloga consultora. É um grupo fechado que eu vou te apresentar em 3 aulas o caminho para aumentar a renda e ser dona da própria agenda com consultoria. Eu vou te trazer evidências da minha realidade, da minha vida, da minha experiência e alguns dados aí interessantes que aqui eu acabo não trazendo, tá bom? Então são 3 aulas 100% online, 100% gratuitas que acontecerão na semana que vem, de 27 a 31 de março, mas que só ficarão disponíveis para quem fizer a inscrição. A inscrição, o link da inscrição está aqui na bio do Instagram. Então vai agora ali, já faça a sua inscrição para receber todas as notificações, para não perder, não ficar de fora desse grupo de psicólogas que receberão esse conteúdo aí exclusivamente, tá certo? E por hoje é isso, gente. Amanhã a gente ainda tem, temos mais 2 aulas, na verdade, essa semana, 2 lives. Amanhã temos uma e sexta-feira temos outra. E talvez teremos uma live aí no domingo, exclusivamente aí para vocês também, tá? Mas vamos lá, então, te aguardo amanhã aqui, quem sabe, Você pode estar aqui comigo ao vivo novamente, senão depois você consegue ver a live postada aqui no Instagram, tá bom? No Facebook ela vai depois também, no YouTube também. Um grande abraço, pessoal, uma ótima tarde e que ela seja bem produtiva para você no dia de hoje ainda. Até mais!